Olá, meus queridos! Vocês não vão acreditar na história inusitada que a Graciele Lacerda compartilhou nas redes sociais. Fica comigo até o final, porque essa situação traz uma série de reflexões sobre as pequenas coisas da vida, os contratempos inesperados que todos nós passamos e a forma como ela, grávida e atarefada, lidou com isso. E será que foi resolvido? E qual foi a reação dela? Vou contar tudo. Você não vai acreditar no que a Graciele Lacerda revelou recentemente. Em meio à rotina corrida, a esposa de Zezé de Camargo, que espera o primeiro filho, passou por uma situação que gerou muitos comentários. Ela simplesmente esqueceu de pagar a conta de luz de setembro. E o resultado? Uma notificação de corte de energia bem na porta. Isso mesmo, um verdadeiro susto. E o que será que está acontecendo com Graciele? Falta de organização ou cabeça de grávida? Afinal, muitos se perguntam, até que ponto isso é compreensível? E qual é a real responsabilidade dela nessa história? Agora, antes de mergulharmos nessa questão, pare e pense. Quem nunca passou por algo semelhante? Quem nunca deixou escapar um detalhe importante em meio ao turbilhão de coisas que a vida nos coloca? Isso acontece com qualquer um. Mas há quem argumente que uma figura pública, com tantos recursos, deveria ter mais controle sobre essas questões. Então, de quem é a culpa nessa história? Da correria? Da gravidez? Ou será que falta um pouco mais de cuidado? Comente o que você pensa sobre isso. E o momento em que a notícia chegou para ela foi digno de uma cena de filme. Graciele estava em casa, concentrada em suas tarefas, organizando detalhes do enxoval e da maternidade, quando, do nada, recebe o aviso de que a equipe da companhia elétrica estava pronta para cortar a luz. Imagine o susto. Você conseguiria manter a calma em uma situação dessas? Ela, no entanto, foi rápida ao se surpreender e buscar resolver a situação de imediato. Mas será que foi uma resposta à altura? Ou faltou algo mais? A questão fica ainda mais interessante ao pensarmos que, mesmo tendo uma planilha de pagamentos organizada, ela se esqueceu de uma conta. Como é possível alguém que controla tudo ao ponto de planilhar pagamentos deixar passar algo assim? Comente aqui, quero saber. Você acha aceitável esse tipo de esquecimento, ou acha que ela deveria ter dado mais atenção a algo tão básico? Mas, claro, a vida de Graciele Lacerda não é como a da maioria de nós. Ela vive sob os holofotes, e talvez o fato de ser conhecida traga uma pressão ainda maior. Muitos acreditam que uma celebridade deveria estar acima desses erros comuns. Outros, no entanto, sentem que essas situações humanizam a figura pública, mostrando que, no fundo, todos têm fraquezas e momentos de distração. Qual é a sua opinião? Será que o fato de ser famosa isenta de críticas, ou isso torna a situação ainda mais embaraçosa? Deixe sua opinião. Graciele explicou que a famosa cabeça de grávida pode ter influenciado nesse esquecimento. E quem somos nós para discordar de uma grávida, não é mesmo? No entanto, esse argumento gera diferentes reações. Alguns entendem como algo absolutamente natural, enquanto outros veem uma espécie de desculpa para encobrir uma falha de organização. Afinal, até que ponto essa cabeça de grávida é justificável? Será que todas as mulheres grávidas enfrentam esse tipo de dificuldade, ou é algo particular de Graciele? Compartilhe o que você pensa. E vamos combinar. Quantas pessoas em uma situação financeira confortável já passaram pelo aperto de quase ter a luz cortada? Graciele tem uma vida privilegiada, e o impacto de uma conta de luz atrasada pode ser facilmente resolvido. Mas para muitos brasileiros, esse é um problema que afeta diretamente a vida e as finanças. Será que essa situação gera empatia ou um certo incômodo para o público? Afinal, enquanto alguns veem essa história como um descuido comum, outros podem interpretar como um tipo de desatenção que só quem está em uma posição confortável pode se dar ao luxo de ter. E, para finalizar, a atitude dela de resolver tudo rapidamente, quitando a conta e mostrando o comprovante para os representantes da Enel, levantou também outras questões. Será que foi uma atitude exemplar, de alguém que assume suas responsabilidades, ou apenas uma ação óbvia, que qualquer um faria para evitar problemas maiores? Esse desabafo de Graciele Lacerda é, ao mesmo tempo, um retrato de quem ela é. Alguém que compartilha até seus deslizes com o público, mas que, ao mesmo tempo, sabe que pode contar com certa compreensão de seus seguidores. Então, agora eu quero saber de você. Essa história é um exemplo de autenticidade e vulnerabilidade? Ou, na sua opinião,
É um caso que poderia ter sido evitado com um pouco mais de atenção? Quem nunca se esqueceu de algo importante? Quem nunca teve um dia tão corrido que esqueceu de pagar uma conta? Com a Graciele, não foi diferente. Mas o que faz essa história dela ser tão interessante e envolvente é justamente o momento de vida em que ela está, grávida, vivendo uma fase tão mágica e, ao mesmo tempo, com muitas coisas na cabeça. Aliás, você já se viu em uma situação parecida? Me conta nos comentários se já passou por um apagão desses. Quem sabe a sua história não seja tão boa quanto essa. Imaginem a cena. Graciele estava em casa, focada em organizar a chegada da sua primeira filha, envolvida em reuniões, lista de enxoval, detalhes da maternidade, e de repente, o alerta. O Davi chegou e disse: Grace, tem um pessoal da Enel aqui querendo cortar a luz. É aquele momento em que a realidade chega batendo forte na porta, não é mesmo? Você já passou por um susto desses? Lembrando agora, esse tipo de situação dá um frio na barriga e faz a gente pensar no quanto é difícil dar conta de tudo. Como isso aconteceu? Você se pergunta, mas como? Como ela, tão organizada, com uma planilha certinha de pagamentos, deixou uma conta passar? Graciele mesma se fez essa pergunta. E esse é o ponto da história onde todos nós podemos nos conectar. Porque, no fundo, todos temos aquelas listas, aquelas planilhas, mas a verdade é que ninguém está imune ao erro, não importa o quanto seja organizado. Essa sensação de não entender como algo tão básico escapou é familiar para todos nós. Fiquem até o final, porque esse detalhe ainda vai trazer uma reflexão importante. Agora, vamos falar de um ponto que é ainda mais interessante nessa história, a famosa cabeça de grávida. Muitas mulheres grávidas relatam que a memória e a concentração realmente podem ficar um pouco diferentes. Graciele atribuiu o esquecimento a essa fase, o que torna tudo ainda mais compreensível, e mais do que isso, traz um toque de vulnerabilidade. É algo que humaniza essa experiência, e que talvez faça a gente se identificar, porque estamos todos suscetíveis ao esquecimento, ao tropeço, e a cada momento da vida tem um motivo para isso. Quem nunca passou por isso? Essa história nos leva a refletir sobre o cotidiano, as responsabilidades e, acima de tudo, a necessidade de entender que todos somos humanos. Não é só sobre Graciele ou sobre uma conta de luz. É sobre aquele momento em que percebemos que, apesar de todos os nossos esforços, podemos esquecer algo importante. A Graciele compartilhou sua história, e isso mostra o quanto ela é aberta com seus seguidores. Quantas outras celebridades teriam a mesma humildade? Isso é algo que devemos valorizar e reconhecer. Claro, a situação não poderia ficar assim. Graciele, sem perder tempo, foi logo resolvendo tudo. Ela acessou o aplicativo, confirmou o pagamento, quitou a conta imediatamente e, em pouco tempo, a tranquilidade voltou ao lar. É aquele final que todos nós esperávamos, e dá até uma sensação de alívio, não é mesmo? Imagine o que seria viver com essa preocupação enquanto tenta organizar tudo para a chegada do bebê. Ela teve um final feliz para essa história, e todos nós podemos aprender algo com essa lição simples, mas impactante. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa situação? Isso é só um pequeno retrato de como a vida pode surpreender, mesmo quando pensamos que temos tudo sob controle. Graciele é um exemplo de como a transparência com a audiência e a autenticidade fazem a diferença. E agora eu quero ouvir de vocês. Alguma vez, no meio da correria, você já passou por uma situação parecida, em que esqueceu algo importante? Compartilha aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esses momentos que nos lembram que, no fim das contas, somos todos humanos. Em resumo, a experiência de Graciele Lacerda ao esquecer de pagar a conta de luz e receber um aviso de corte levanta uma série de reflexões. A justificativa da cabeça de grávida parece compreensível para uns, mas para outros, gera questionamentos sobre organização e responsabilidade. Esse episódio mostra o lado humano de uma figura pública, mas também provoca debate sobre até que ponto alguém, mesmo com a vida agitada e confortável, deve estar isento de críticas por pequenas falhas. Afinal, quem nunca cometeu um deslize? Agora, queremos saber sua opinião. Você acha que foi um descuido compreensível ou falta de atenção? Comente abaixo.